Olá pessoal, eu sou Ulisses Alves, bem-vindo ao canal ProgVire, videoaulas de programação. Nós estamos dando sequência no guia de programação C#, uma playlist sobre namespaces. Nós estamos na página 1678 do guia de programação C#, versão em inglês. Você pode baixar também a versão em português se desejar. As duas versões estão disponíveis na descrição desse vídeo. Tem links lá que você pode baixar um PDF, como esse. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto de utilizar namespaces para controlar escopo. Nas aulas anteriores aí a gente viu sobre namespaces, definição, énias, algumas aplicações de namespace, e agora a gente vai ver a respeito de escopo, como controlar escopo de código em seus programas. Que ele começa dizendo: a palavra-chave namespace é usada para declarar um escopo. Ou seja, a gente sabe que até o momento a gente viu sobre o usinho aqui em cima para importar namespaces. Mas agora nessa aula é basicamente sobre definir um namespace. Então, para a gente definir um escopo ou um namespace, a gente usa a palavra-chave namespace. Então, quando a gente utiliza a palavra-chave namespace, a gente passa o nome daquele namespace e agora a gente tem um namespace, que também, na verdade, é um escopo. No Visual Studio, ele organiza escopos por meio desse menos e mais aqui no lado esquerdo, e o namespace fica definido como tudo que está dentro dessa chave aqui. Então, esse namespace é o que estiver dentro dessas chaves. Ou tudo que estiver dentro dessas chaves faz parte desse namespace. E aqui dentro ele criou um namespace interno, chamou Nested Namespace, que é namespace aninhado, né? Dentro desse. Esse aqui é o namespace externo, esse aqui é o namespace interno, ou esse namespace está aninhado dentro desse outro namespace. Então, o namespace pode ser considerado como um escopo, como a gente acabou de dizer. A habilidade de criar escopos dentro de seus projetos ajuda a organizar o código e permite a você criar tipos globalmente únicos. Ou seja, tipos cujos nomes não entram em conflito com outros tipos definidos em outras partes do código, ou até mesmo em código externo à sua aplicação. No exemplo seguinte, uma classe intitulada SampleClass está definida em dois namespaces. Na verdade, são duas classes, né? Aqui em cima ele deu essa SampleClass e lá embaixo tem outra. Aqui a gente tem SampleClass dentro de Sample Namespace. E aqui tem outra SampleClass, só que está dentro de Nested Namespace, que por sua vez está dentro de Sample Namespace. Então, o propósito mesmo aqui que ele está provocando, né, em nós é entender como que vai funcionar, né? Se tem duas classes com o mesmo nome, então como que o código faz, como que o compilador faz para saber, quando você digita aqui SampleClass, qual das duas sample class ele está se referindo? A essa nesse namespace aqui ou a essa outra? Então, visto que a gente está aqui no namespace sample namespace, que tudo aqui está dentro de sample namespace, quando a gente está aqui em program, essa sample class ele vai entender que é aquela que está no mesmo namespace que a classe program. Porque esse método main está dentro da classe program e a classe program está dentro de sample namespace. Então, você pode entender que aqui está fazendo a referência a tudo que está dentro do namespace sample namespace, aqui em cima. Por isso que se você der F12 aqui na sample class, ele vai lá para essa sample class que está diretamente dentro desse namespace externo. Tá, então se eu digito sample class, ele obtém essa classe aqui de fora, que está diretamente nesse namespace. Como que eu faço, então, para referenciar essa classe aqui interna, essa outra sample class, visto que as duas têm o mesmo nome? Então, para você fazer isso, você utiliza o que a gente viu de informar o namespace. Na aula anterior a gente viu, ou nas aulas anteriores, né? Você pode colocar aqui o nome do namespace, que aqui está Nested Namespace, que é esse aqui.
Aí depois você diz qual item você quer obter de dentro dele. Então, são nested namespace.sampleClass. Agora sim, se a gente der F12 nesse, F12 vai para a definição. Tá? Aí ele foi para essa sample class aqui que está dentro de nested namespace. Ou seja, a gente pode utilizar o nome do namespace para nos referirmos ao código dentro dele. Dessa forma, a gente definiu que aqui nessa classe program, quando a gente colocou sample class, ele está dentro do escopo do namespace externo aqui, sample namespace. Por isso ele entende que quando eu digo sample class, ele já se refere ao que está do mesmo escopo. O que está no mesmo escopo que esse é essa classe aqui externa. Veja que class program está dentro de sample namespace e sample class também está. Então os dois estão no mesmo escopo. Agora isso aqui está em um escopo diferente, está em um escopo mais interno, que é na verdade esse namespace nested aqui. Então, por meio de referenciar ao nome do namespace, nested namespace, eu consigo referir-me a essa sample class aí. Aí, se eu executar esse código, aqui em cima, aí todas elas têm esse método, né? Sample method, que imprime, diz que chamou esse método dentro de tal namespace. Aqui nesse primeiro caso, chamou o do sample namespace, que é o namespace externo. Sim, visto que essa classe está no escopo do namespace externo. No segundo caso, também vai funcionar igualmente, porque sample namespace nem era necessário informar ele, já que está no mesmo escopo. Se eu remover aqui, ele continua identificando que é a sample class do namespace externo. Não muda nada. Então, por isso imprimiu aqui também. Sample method inside sample namespace, que é o namespace externo. Mas no terceiro caso, eu diretamente ou explicitamente quis informar esse sample class aqui, que está dentro de nested namespace. Então, quando eu chamar o método, ele vai passar por essa linha aqui, vai chamar esse método, que é o sample method dentro de nested namespace, que é o namespace alinhado dentro do outro. Então, nesse caso, vai chamar o método sample method inside nested namespace. Ou seja, eu consegui efetivamente chamar código que está nesse namespace interno aqui, ou nesse escopo mais interno. Aqui é o exemplo. O objetivo dessa aula, então, era isso, era a gente entender sobre escopo. Um escopo, basicamente, essas chaves em C#, elas por si próprias já definem um escopo. Eu poderia, na verdade, ter essa classe aqui em outro arquivo. Mas aqui está tudo junto para simplificar, né? Um exemplo. Mas essas chaves definem um escopo. Se eu fechar aqui, é o escopo desse método. Se eu fechar essa aqui, é o escopo dessa classe. Se eu fechar aqui, é o escopo desse namespace. Se eu fechar aqui, é o escopo desse namespace externo. Então, aqui, basicamente, a gente tem tudo dentro desse namespace. Tem uma classe, um namespace e outra classe. Aí, dentro desse namespace, tem uma classe. E dentro dessa classe, tem um método. É isso para essa aula, escopos em C#. Obrigado por assistir. Peço que dê um like no vídeo. Se inscreva no canal para continuar assistindo a série do Guia de Programação C#. Deixe seu comentário se tiver dúvidas, quiser conversar algo aí a respeito da aula ou sobre programação em geral, C# principalmente, que é o assunto da série, né? Mas fique à vontade para dar sua opinião ou sugestão ou dúvida. E compartilhe com seus amigos, se tiver alguém que você conhece que goste de programação e tenha interesse em aprender mais da linguagem de programação C#. Abraços, obrigado, até o próximo vídeo.